Shalom, pessoal. Dando continuidade à sequência genealógica. Na última aula nós terminamos no nascimento, na verdade na gravidez de Rebeca, né? Em que nós falávamos que Isaac orou em frente à sua mulher porque era estéril, né? Então eles já tinham detectado a esterilidade, né? Precisamos lembrar que todas as matriarcas foram estéreis, né? E aqui nós temos já mais uma sequência se repetindo, e isso é muito interessante quando nós vemos que isso não é uma coisa normal, né? A gente vê que no mundo, para se ter filho, tem um monte de gente, cara, que nem chega ao ato sexual, nem chega a consumar o ato. Às vezes não acontece nada, só dá uma reladinha e já. A menina, porque muitas vezes esse caso é uma menina, né, já engravida, né? Aqui nós temos um casal debaixo de uma promessa, né? E ele está há 20 anos orando por isso, né? Então, e orou Isaac ao Eterno em frente à sua mulher, porque era estéril, quer dizer, ele se colocava diante dela para orar por ela, né? E atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. Gênesis, capítulo 25, versículo 21. E lutaram os filhos no seu ventre. E ela disse: se é assim, por que desejei eu? E foi consultar o Eterno. Quer dizer, 20 anos orando, e quando ela engravidou, a gravidez foi uma gravidez terrível para ela. Porque, cara, lutavam os filhos no seu ventre. Ela não sabia que eram gêmeos. Quer dizer, pensa a situação, porque ela como que se detectava isso naquela época, né? De repente só tem um incômodo gigantesco, não consegue dormir, passam noites em claro, aquela luta, a barriga mexendo para tudo que é lado, talvez começou a desconfiar que estava ficando grande demais, e lutavam os filhos dentro do ventre, cara. Quer dizer, algo que começou já desde a concepção. Um incômodo que foi crescendo, e quanto mais a barriga ficava grande, cara, aí maior a luta, né? Fico imaginando até os soquinhos saindo, cara, saindo pela barriga, que assim, né? Então, escapando um chute, né? Tipo, escapou e bateu na barriga da mãe, né? Então, a luta estava muito grande. Aí ela foi consultar o Eterno, né? E disse-lhe o Eterno, aqui Yahweh, né? A Yud-He, Vav-He. E disse-lhe Yahweh: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais do que outra se fortalecerá, e a maior servirá a menor. Caraca, isso aqui é né? Já não tem mais a ver com descobrir se você tem um problema, uma enfermidade, uma doença, o que é, tem um monstrinho na barriga, né? Tem um bicho comendo por dentro. Não tinha. Ela recebe uma profecia, cara. Diz: 2 nações há no teu ventre. Então o Senhor eleva e potencializa aquilo que estava acontecendo, traz uma realidade que ele diz: cara, isso que está acontecendo dentro de você é o símbolo de algo que vai se realizar nesse mundo muito maior do que filhos que vão nascer, né? Aquilo que acontece nas nossas vidas em Deus, aquilo que vivenciamos em Deus, isso é para quem crê, irmãos. Isso é para quem crê. Esse livro não é um livro para o mundo, né? Esse é um livro
para quem crê. Não tem palavra para o mundo. A palavra para o mundo é arrependam-se, é a única. O resto é um livro para quem acredita. Né? É um livro para pessoas de fé. Né? Não interessa, cara, eu não entro em discussão se dá para provar que os lugares existiram, se Adão e Eva existiram, se tal cidade realmente esteve lá. Cara, para mim isso não interessa nada. Absolutamente nada. Em nenhum lugar diz, prove cientificamente que essas coisas aconteceram. Eu vivo de acordo com essa realidade que está escrita. Diz que Deus é assim que Ele é. Diz que eu sou assim em Deus, é assim que eu sou. Né? E é assim que eu creio. E eu vou andar nessa realidade. Né? Aqui, ela escuta, ela mesma escuta a voz. E isso também é algo muito interessante. Porque apesar da linhagem ser uma linhagem através do pai, dos filhos homens, veja a importância e o poder da realidade, cara, que o Senhor vai comunicando às mulheres nas Escrituras. Porque elas são o ventre. Sem elas, não existe a promessa feita concreta. Não existe. Existe uma semente que nunca embarrigou. Que nunca, sem o útero, sem o ventre, não existe. Por isso Paulo vai dizer que o homem é cabeça da mulher. Né? Mas o homem vem da mulher. Então, não tem, o pai fez dessa maneira. As duas coisas são poderosas para gerar. Um carrega uma parte, outro carrega a outra. Né? E em Deus é igualzinho. É igualzinho. Isso está falando do espiritual. O físico está manifestando uma realidade que já existe antes no espírito, no reino celestial. E aqui ela vai receber. Né? E ela recebe, né? E ela entende que e precisamos entender aqui algumas partes dessa profecia. Já entendemos que são duas nações. Então ele diz, ele nem fala que são dois filhos. Ele já diz, duas nações há no teu ventre. Cara, algo poderoso. Né? E dois reinos de tuas entranhas se dividirão. Então hoje nós vamos falar sobre esses dois reinos, representados em duas pessoas, né? Esav e Yaakov. Okay? Esaú e Jacó. Yaakov. Né? Duas pessoas que vão representar duas nações. Isso aqui é muito importante para nós. Isso é algo que nós precisamos captar hoje, porque vamos, nesse processo aqui, né, em que quando eles nascem aqui em 2168, né, nesse processo na linha do tempo, nós estamos falando sobre nações. Assim como falamos com Isaac e Ismael, que já tinham se dividido em duas grandes vertentes no mundo, né? Que existem até hoje, descendentes de Isaac e descendentes de Ismael. Assim nós vamos ter também, aí de uma forma aí um pouco mais já restrita, mais específica, os descendentes de Yaakov e os descendentes de Esav, de Esaú. Ok? Então, e cumpriram-se seus dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre. Tipo, o que ela escutou, o que ela creu, o que ela sentiu, ela recebeu a palavra. Ela disse, beleza, deu os dias, entendi. Né? Recebeu e a escritura é simples em dizer assim, e havia gêmeos no seu ventre. Tipo, o que ela não via fisicamente, não tinha aparelhinho para detectar, né? E agora deu para, quando nasceu estava lá.
E saiu o primeiro. E essas características que é importante a gente entender, porque essas características que a Escritura nos fala, elas são determinantes na vida do personagem, na vida da figura bíblica. Essas figuras, elas estão do começo ao fim nas Escrituras. Fala que é vermelho? Cara, lá no final tem um dragão vermelho. Por que o dragão não é rosa? Por que o dragão não é arco-íris? Por que o dragão é vermelho? Sempre repete as mesmas coisas. Então, muita falta do nosso entendimento moderno, profético e religioso é pela falta do entendimento das figuras bíblicas. De entender o valor dos números e de ver que as figuras elas estão se repetindo do começo ao fim. Né? Então, nós precisamos captar. Um vermelho na Bíblia, ou é aquele mesmo significado, né? Ou é o oposto. Né? Tá brincando com o significado. Né? A serpente do começo é um dragão no fim. João vai dizer, este é o diabo, a antiga serpente. Né? Então, ele vai falar sobre a mesma serpente. Então, sempre que tem sonhos nas Escrituras e sonhos na realidade espiritual, são simbólicos, o tempo todo simbolismos. O Pai fala demais, nosso Pai fala demais através de simbolismos, porque os simbolismos eles vão comunicar o tempo todo em qualquer nação. Eu sonhei com uma grande cabeça. Cabeça é cabeça em qualquer lugar do mundo. Aqui ou no Japão, cabeça é cabeça. Espada é espada. São símbolos simples para falar a todo ser humano em qualquer lugar para que esta palavra alcance e fale. Né? Então, sai o primeiro, Esav, né? O vermelho, todo ele, como vestido de pelo e peludo. Né? Então, o Esav nasce vermelho, né? E peludo, né? Esav, né? Então, Esaú, né? Então, nós vamos ver algumas das características desse personagem, né? Desta figura, deste primogênito, né? E chamaram seu nome Esav, né? Por quê? Porque o nome dele significa completo. Porque ele nasce já com pelos, como se fosse alguém que já está pronto, né? Nasce um parrudinho, né? Nasceu fortinho já, né? Inclusive existe eu não sei se dá para chamar isso de uma doença, mas me foge agora o nome dessa doença, em que um dos gêmeos, todo o sangue passa por ele, e ele é alimentado com o sangue praticamente dos dois, e o outro não, o outro nasce mais fraquinho e branquinho. E o outro nasce vermelho porque a quantidade de sangue é muito grande no corpo dele. Né? Se quiser dar uma pesquisada a respeito disso, né? Provavelmente foi isso que deve ter acontecido. Né? E se é o caso, Esav era vermelho e Yaakov era meio palidinho, meio mais fraco, né? Um pouquinho mais, já não era tão grandão. A Esav era grande, Yaakov pálido e mais lânguido, né? Então, e aqui uma coisa, versículo 26. Depois saiu seu irmão e a sua mão agarrava o calcanhar de Esav e chamou seu nome Yaakov.
Lembra? O nome tem a ver com a situação que estava acontecendo. Deram o nome para ele de completo, de Esav, e Yaakov, né? O usurpador, né? Porque Yaakov significa mentiroso, ladrão, usurpador, né? Não. Tem a ver com a situação em que aconteceu, né? O nome dele significa, vem da raiz, uma raiz que é Ekev, né? Olha essas 3 letras aqui do nome dele aqui, ó. Essas 3 letras, né? Aqui são essas 3 letras aqui que é calcanhar. Calcanhar. Tá? Então, lembra que o Yud na frente de uma palavra significa ele. Se é um verbo, ele vai falar, ele vai fazer algo, né? E também Yud, né? É semelhante a Yad, que é mão, né? Então, o que é? A mão no calcanhar, né? Então, o nome dele é a mão no calcanhar. Ou ele agarrou o calcanhar, ou ele veio agarrado no calcanhar, né? Mas a ideia é de a mão no calcanhar, né? Então, aí nós podemos falar sobre aqui um pouquinho mais sobre esse nome, porque o verbo ekev tem a ver com suplantar, exceder, superar. Então, a ideia é de se colocar acima, suplantar, exceder, superar. Então, por que ele está segurando já o calcanhar do irmão? Porque ele está querendo sair. Ele está querendo vir junto. Ele está querendo. Ele tem na sua movimentação, no seu jeitão de ser, essa força de superação, de suplantar as coisas, de exceder, né? E isso já comunica. Os dois já estavam brigando lá, né? Mas você vê que isso já traz para nós a ideia de que o nascimento, a vida que já está lá, já tem o temperamento, já tem o jeitão de ser. Coisas bem definidas. Essa história de que não é, o bebê é só, não tem nada lá, pode abortar porque não tem nada. Cara, tem tudo. Absolutamente tudo. Sem dúvida alguma. Tem desejo e tem o desejo de Deus que ele nasça. Foi Deus quem colocou, né? Então, significa também calcar os pés, pisar ou espezinhar, né? Do tipo do... Isso aí, lembra que as palavras elas têm usos. Então, os primeiros usos da palavra, do verbo ekev, suplantar, exceder, superar. Depois, calcar aos pés, como alguém que está põe algo no chão para poder subir em cima, para pisar, né? Para se firmar e, em último caso, para espezinhar. Do tipo assim, estou pisando em alguém para fazê-la menor, para detonar ela, né? Então, para inchar ou aumentar, para restringir como agarrando pelo calcanhar. Restringir quer dizer, você não vai muito longe, eu vou pegar pelo calcanhar, né? Eu vou agarrar por baixo aqui para que você não consiga andar nem correr, né? Então, isso, toda característica tem coisas boas e coisas ruins. No espírito, uma pessoa que é muito ativa, show de bola. Uma pessoa na carne que é muito ativa, cara, excede, passa por cima, pisa em cima de outras, né? Então, sempre temos características que vai depender do uso com que aquilo é feito. Qual a sabedoria e qual o experimento. É na carne ou no espírito, né? Então,
Então, então já sabemos que foi falado a respeito de Esaú que ele seria uma nação. Então, entendemos assim, cara, que ele deu origem a uma nação, né, que bem conhecida na Bíblia, que é a nação de... Vou pegar uma caneta que funcione aqui. Né, que é Edom, ok? De Edom, então os edomitas são descendentes de Esaú. Tá? Desde a concepção, suas vidas já estavam entrelaçadas entre palavras, entendimentos e profecias. Assim nós vamos ver em toda a Escritura. Você vai ver muitas vezes falando sobre Edom, sobre a nação de Edom depois, os edomitas, né? Ou o Monte Seir, né? Monte Seir significa peludo, ok? Né? Cabeludo, o Monte Cabeludo, por que será, né? Porque o Edom já era peludo, né? Então, aí surge esse cara grande, forte, vermelho e peludo, né? Completamente diferente da sequência, né? Do jeitão com que eram os semitas tradicionais, né? Então, a profecia não fala que um filho será maior do que outro, mas que a nação maior servirá a menor. Então, isso significa o quê? Que quando um estiver em cima, o outro estará embaixo. Teve momentos em que isso alternou, né? Enquanto eles não podiam coexistir, os dois nas alturas, e nem os dois. Quando um estava em alta, o outro estava em baixa, né? E deixar aqui dois textos, né? 2 Samuel 8,14 e 8,20, para você buscar como referência. Tá? Outra coisa interessante é também que ali tudo isso foi aumentando. Nós vamos ver aqui que Jacó vai dar origem às 12 tribos, né? A nação de Israel. Então, quando Israel e Edom, as duas nações sempre estavam assim, uma em cima e outra embaixo. Nos dias de Yeshua, nos dias de Jesus, né? Por causa da ascensão do Império Romano, os 3 Herodes dos tempos de Yeshua, cara, eram edomitas. Eles estavam em cima, eles estavam governando Israel, né? Herodes era descendente de Esaú. Tá? Olha que interessante. Governava para os romanos, mas descendente era um semita. Ele era um semita, porque Esaú era um semita. Era de Shem. Então, tanto que Herodes, ele tenta se fazer judeu. O pai dele se torna tipo um prosélito do judaísmo e ele tenta se fazer para ficar bem com os judeus e governar bem a Judéia, né? Lembra que depois eles vão construir um templo, né? Ele vai melhorar o templo, vai ter o templo de Herodes, né? Então, tudo para tentar agradar os judeus, que eram um povo que, mesmo debaixo do Império Romano, eles não se submetiam. Tinha o tempo inteiro, cara, era uma nação que estava o tempo todo, eram guerreiros por natureza, né? Assim, não tinha, para chamar para uma briga era, né? Então eles não se submetiam como outras nações.
Então, a Judéia estava sempre empolvorosa. Os romanos estavam sempre fazendo de tudo para tentar, porque os romanos deixavam com que os povos, diferentemente dos assírios, dos babilônicos, que removiam o povo de suas terras, então, os romanos deixavam lá e colocavam seus comandantes, né? Tinha Pilatos, tinha Herodes, tinha um prefeito, tinha um governador, e aqui nós vamos ver que os três Herodes eram descendentes de Esaú, eram edomitas, tá? Então, algo também bem forte aqui é que e essa aqui para nós irmos fechando com respeito à questão de Esav, né? É que a gemátria do nome de Esav, né? Então nós temos um Ayin, que é 70, mais 300 do Shin, mais 6 do Vav. 70 mais 300 mais 6, que é igual a 376. E nós vamos ter aqui uma palavra bem conhecida, né? A palavra Shalom, né? 300 do Shin, mais 30 do Lamed, mais 6 do Vav, mais 40 do Mem, né? Também 376. Nós vamos ter duas palavras de equivalência numérica, algo que é bem raro nas escrituras. Tem algumas palavras de equivalência numérica e a gente entende que quando isso acontece não é à toa. E você vai ver a importância, porque isso daqui não é misticismo, é simplesmente o número da palavra. Porque todas as letras hebraicas, elas é um alfabeto alfanumérico, ok? Já falei isso em alguns vídeos, que esse alfabeto, ele é usado para, por exemplo, na Torá, como capítulos e versículos. Então você tem o capítulo 1, não é Gênesis 1:1, é Gênesis Aleph, Aleph. Capítulo Aleph, versículo Aleph. O versículo 2 de Gênesis é Bet. Então, eles são usados como números. Isso é normal, diferente da nossa maneira ocidental de pensar, né? Então, aqui nós temos duas palavras e olha como isso é interessante, né? Porque Esav a Torá vai falar que ele é, em Gênesis capítulo 25, 27, diz assim: e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Então, Esaú, forte, grande, vermelho, peludo, né? Perito caçador. A mesma palavra usada para um cara chamado Nimrod. Está repetindo a mesma frase que foi dita de Nimrod, valente caçador. Então agora está falando de Esaú, né? Esaú é um cara como Nimrod, né? Ele usa ele cresceu e ele se tornou o bambambam. E ele é um homem do campo, né? Mas Jacó, Jacó era um homem simples, habitando em tendas, né? Então, olha que interessante isso daqui. A palavra simples para Yaakov, né? A palavra simples é a palavra tam, que significa
íntegro, perfeito, né? Perfeito, íntegro. Enquanto Esaú era um homem completo na sua figura, na sua carne, enquanto fala do que ele faz, que ele é um cara perito, virtuoso, valente caçador, que habita no campo. Lembre-se que eles eram um povo que cuidava de ovelhas. Eles moravam em tendas. Eles não moravam no campo. Eles moravam no acampamento. Todo dia tinham que cuidar, tirar leitinho, cuidar, raspar, fazer o parto, cara, levar. Eles pastoreavam. Eles eram pastores de ovelhas. Lembra quando depois eles vão para o Egito e os egípcios odeiam pastores de ovelhas? Né? Os egípcios odeiam, cara. O que é um símbolo do egípcio? O que ele detesta? Que pessoas sejam cuidadas. Esaú não. Era um homem do campo. Ele gostava das baladas. Ele gostava de ir nas vilas. Ele gostava dos campeonatos de arco. Uau! Que arco fera! Nó, isso aqui, cara, é nova tecnologia. Com isso daqui, eu vou ganhar todas as competições de arco em todas as vilas aqui de Canaã. Né? Né? Eu vou ser o cara. Né? E ele vivia da caça. O povo de Deus não é da caça. Né? Então a ideia de que Nimrod foi o cara que instituiu essa ideia de caçar todas as coisas. Tudo que era possível ser caçado, ele caçava. Tudo que era possível ser presa, ele estava dentro. É isso que eu quero. Né? Ele ofendia a Deus sendo dessa maneira. E Esaú não vai falar a palavra Deus nenhuma vez. Em todos os seus diálogos na Bíblia. Nenhuma vez. Não há Deus na sua boca. Há caça em sua boca. Tem medalha, tem recompensa e tem mulheres. Porque os povos ao redor eram povos que estavam... Cara, imagina, chegava numa vila em que eles não tinham o mesmo jeito moral de se portar como Abraão tinha ensinado, como Abraão tinha aprendido. Né? Esses povos ao redor estão todos vivendo no paganismo e na idolatria. E esse cara, a vida de promiscuidade estava lá. Né? Nós já vamos ver isso um pouco mais a fundo. E Yaakov, enquanto fala de Esaú que ele era perito caçador e homem do campo, fala da virtude dele. De Yaakov fala que ele era um homem íntegro, fala do caráter interior dele. E que ele habitava em tenda. Ele era o da casa, ele assumiu aquilo que era da casa. Ele assumiu que aquilo que ali tinha um modelo de ser e de viver. E ele já vivia daquele jeito, acordava cedo, ia cuidar das ovelhas, ia cuidar das coisas da família, como a tradição, como a tradição. Ele estava vivendo como herdeiro já, ainda que ele não fosse o primogênito. Ele é o segundo. Tá? Então, nós vamos ver que essa maneira de ser de Esaú, de ele estar completo, de ele ser inteiro, o que tem a ver com esses números, né? Porque Shalom significa plenitude, completude, ser completo. Mas você está dizendo, Alexandre, que Esaú tinha Shalom?
que ele tinha Shalom, sim? Esaú tinha Shalom. Esaú tinha a Shalom do mundo. Lembrar que Yeshua disse, a minha Shalom eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A minha Shalom eu vos dou. Ele diz, o mundo também tem uma Shalom. Yeshua disse, o mundo tem uma Shalom. O mundo tem uma maneira de nós sermos completos. Ele tem um jeito em que cada um vai se sentindo completo. Seja, eu vou fazer tratamento de beleza para ser segundo o modelo do mundo. E quando eu alcançar esse tratamento, aí eu vou ser completo. Quando eu tiver um tanto de dinheiro, que é o X que eu acredito que é o... Aí eu vou ser completo. Aí eu vou ser feliz. Aí eu vou ter a Shalom. Né? Nossa, hoje, tudo que eu preciso, eu estou alimentado, eu preciso comer, eu preciso satisfazer, me compre uma pizza e 2 coisas, cara, eu vou ficar doramando a madrugada toda, né? Cara, né? Para que eu tenha Shalom. Mas eu não estou abrindo a porta do Espírito. Eu estou abrindo a porta da carne. E cada vez que eu abro a porta da carne, em vez de buscar a porta do Espírito, eu me torno mais carnal. Até que eu aprenda a buscar no Espírito. Até que eu busque a satisfação nas coisas do meu Pai Celestial. Até que eu receba a Shalom que vem do Cristo. O momento está horrível. As lutas estão terríveis, os boletos não param de chegar, a doença, cara, que parece incurável, né? O que quer que seja, né? Por oração, súplica e ações de graças. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas por oração, súplicas e ações de graças, fazeis conhecida de Deus as vossas petições, todas as vossas necessidades, né? E a Shalom de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes no Mashiach Yeshua, em Cristo Jesus. Aprenda essa chave e a sua vida nunca mais será a mesma. Quando você trocar a Shalom do mundo, o padrão do mundo, o modelo do mundo, pelo modelo do reino de Deus. Então, Esav, ele é interessante porque o seu pai está, no capítulo 25, versículo 29 em diante, né, vai nos contar de como Jacó está cozinhando um guisado e Esav vende a sua primogenitura para o seu irmão em troca do guisado. O livro de Hebreus vai nos dizer que nenhum de vós seja impuro ou profano como foi Esaú, que por um repasto vendeu a sua primogenitura. Olha que o nosso pai diz, o livro do nosso pai, as palavras do escritor de Hebreus, a interpretação que ele faz, ele diz que Esaú ele é impuro e profano por ter vendido a sua primogenitura. Foi um negócio. Jacó, muitos dizem assim, ele enganou o seu irmão. Não, a escritura vai dizer que Esaú disse que ele era usurpador. Porque Esaú pega e brinca com a palavra, ele é Jacó mesmo. Ele é um cara que é um usurpador. Ele fala isso. Porque ele se considera defraudado pelo seu irmão. Mas eles não fizeram um acordo? Ele estava drogado? Ele estava bêbado? Não. Foi um acordo feito de comum acordo. Foi uma troca. Foi uma venda feita de comum acordo. Cara, você quer comer? Então tá, então me dá a tua primogenitura. Os caras falam, não,
Como venderei aquilo que é a herança de Deus através do meu pai? Ele não tem Deus na boca dele. Nunca, absolutamente nunca tem Deus na boca dele. Ele é um homem puramente natural. Natural. É muito interessante que quando nós olhamos o nome da nação que ele dá origem, ela é formada por 3 letras. Aleph, Dalet, Mem. O quadro vai enchendo de coisa, não dá para ver direito. Deixa eu pegar aqui uma caneta melhor. Vamos ver se tem uma que está aqui. Tá? Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Dalet e Mem, tá? Mem. Aqui está escrito Edom, ou também Adão. Tá? Por quê? Porque ambos vêm de Adamá, terra, que significa vermelho. Então, daqui, esse cara gera muito tempo depois de Adão, 2100 e tantos anos, quando ele começa a gerar uma nação, né? Ele gera uma nação de Adãos, de homens naturais. O que sai de Edom espiritualmente, o que sai de pessoas carnais, de pessoas que são puramente naturais, ainda que sejam habilidosas, é aquilo que é puramente carnal. Está relacionado ao primeiro Adão. Não tem nada de espiritual. Não tem nada de espiritual. E tanto isso é verdade que é muito interessante, né? Que quando Esaú tinha 40 anos, Gênesis capítulo 26, versículo 34, diz: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Aqui ele começa a repetir de novo a mesma coisa. Toma 2 mulheres de uma vez. Né? Ele já está se sentindo, 40 anos, ele já está poderosão, né? E ele toma 2 mulheres, cara, etéias. Fora da linhagem. Lembra, o pai dele, eles sabiam, quando eles tinham 18 anos, Abraão estava vivo ainda. Então eles escutaram as histórias de como Abraão enviou o seu servo para buscar uma esposa para Isaac, que não fosse das filhas da terra. Ele não se importa com isso. Ele não se importa. Ele faz do jeito dele. Ele é autossuficiente porque ele se acha completão. Eu estou pronto, eu já sei tudo. Não preciso de nada. Veja, a nossa fé é uma fé da dependência. É uma fé de dependência. Acreditar em Deus e viver para Deus até nos mínimos detalhes. Eu sei que muitas vezes não é fácil chegar nos mínimos detalhes. Né? Ou se decide só as coisas grandes em Deus e busca Deus em coisas grandes, ou só nas pequenininhas. Né? Mas a nossa fé, ela, à medida que vamos avançando e que vamos amadurecendo, toda a nossa vida vai sendo colocada diante de Deus. Não é só para resolver os problemas do dia a dia e nem as coisas grandes, como foi dito aqui. De coisas que são aparentemente insolúveis, que são impossíveis para os homens, mas são possíveis para Deus. Entregaram a vida toda a Ele, este é o princípio da sabedoria. Tem coisas que nós não sabemos nem como comunicar às pessoas, mas que quando nós vamos buscar aquela situação e buscar... Tá, Senhor, é isso. Como eu devo falar? E quando?
propósito, tempo e modo. 3 coisas que fazem parte de algo perfeito em Deus. Para todo propósito debaixo do céu, todo propósito ao tempo e o modo. Nós precisamos buscar isso até que isso se resolva. Mas muitas vezes a gente já entende o que é, quer sair fazendo. Não, espere, tem um modo, tem um recurso, tem o tempo em que isso tudo vai acontecer. Então, entrar nisso não é só necessário, faz parte de uma maturidade, pois Romanos capítulo 8 vai dizer, cara, que quem são os filhos de Deus, senão aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, ser filho maduro, a palavra ali é ruios no grego, o filho maduro, quem são os filhos maduros, senão aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus? Então, nós somos maduros na mesma medida em que nós somos guiados. Veja quanto isso é sério, isso é dependência. Esaú está perto de depender de Deus? Está perto de cumprir algum propósito de Deus? Não. Cara, esse cara está a 1 milhão de quilômetros longe. Né? E aí ele toma 2 mulheres. E essas mulheres, cara, diz que versículo 35 do capítulo 26, diz assim: e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Ô filhão, né? Ô filhona de Deus, né? Cara, cuide com que tipo de pessoa você vai se casar, né? Porque não é o seu desejo pessoal. O nosso Pai, como todo bom Pai celestial, tem uma vontade para os seus filhos. É Ele que sabe escolher. É isso que a Escritura está dizendo. Não importa o que a gente pense do modelo deste mundo. Ah, porque tem que namorar, porque beija aqui, porque faz ali. Cara, isso é um modelo do mundo. Ah, como é que pode, nesses dias de modernidade, alguém se casar sem se tocar? Né? Só sendo amigo. Cara, é possível. E é o modelo do nosso Pai. É o modelo do nosso Pai. O modelo do nosso Pai fala de se Esaú é impuro e profano, né? O modelo do nosso Pai é de pureza e santidade. E quando você entra nisso, ele diz: uau, é isso daqui que eu encontrei. Encontrei um homem segundo o meu coração. Encontrei uma mulher segundo o meu coração. Que está disposta em meio ao grande mar deste mundo a fazer a minha vontade, a ser um padrão nessa terra de integridade. A palavra tam de Jacó é a mesma de Noé, né? Tzadik tamim. Tamim vem de tam. Noé foi encontrado um homem justo e perfeito em sua geração. Jacó foi falado que ele era perfeito, que ele era tam, íntegro, honesto. Né? E todo mundo fala por aí que ele era um usurpador. Jacó, ele, para terminar aqui, Esaú, depois, para tentar consertar, quando o Isaac fala: Jacó, vá para a terra lá dos parentes da sua mãe, em Harã, e arranje uma esposa lá. E não case com nenhuma mulher dessa terra. O que ele está dizendo? Não case igual teu irmão Esaú, pelo amor de Deus. Não case. Porque, cara, do jeito que as minhas noras são, cara, não sei se vale a pena viver. Porque elas são as irmãs do Satanás. Então vai lá, Jacó, e arranje a fazer a mesma coisa que Abraão fez com Isaac. Isaac estava fazendo com Jacó agora para tentar salvar a família. Tentar salvar a sua descendência. Né? E Jacó, ele é um símbolo do homem que é um homem
que tem um chamado, mas ainda vive, é carnal. Esaú é só o homem natural. Paulo vai dizer assim, que o homem, não é assim que sois carnais? Tá falando para crentes. Então, crente pode ser crente carnal. Ele diz assim, mas você pode ser espiritual. Quando vocês são crianças em Cristo, você é carnal. Está em Deus, mas é ainda pequeno, carnal, criança. O espiritual é maduro. É maduro. A ideia de que Jacó vai se tornar o homem maduro, ele vai passar por um processo terrível de mudança de vida. Lembre-se né? Não precisamos lembrar de toda a história. A ideia aqui é que nós possamos comparar dois tipos de homens. Jacó vai lá para a terra e vai ser servo de Labão. Vai casar com Léa, vai trabalhar mais 7 anos por Raquel, vai ter filhos com elas e com as suas concubinas, que vão construir a nação de Israel, as 12 tribos de Israel. E aí, depois de trabalhar muito por essas mulheres, ele é tratado nas mesmas coisas que ele acabou pecando quando aceitou o conselho da sua mãe, de enganar o seu pai para tomar a bênção do seu irmão. Porque nada disso era necessário. A Rebeca, ela tenta forçar a vontade de Deus. Lembra que lá atrás ela tinha escutado que havia 2 nações. Ela agora estava dizendo o Jacó, porque ela amava a Jacó. E Isaac amava Esaú, porque havia caça em sua boca. Havia histórias, havia toda essa coisa. Isaac estava vivendo apenas no natural. Ele é enganado pelos seus 5 sentidos. Ele é enganado pela sua boca, porque ele quer uma comidinha. Ele acha que ele vai morrer agora, ele vive mais um tempão depois ainda. Rebeca morre e Isaac está vivo ainda. Ele queria o quê? Papazinho, gostosinho, carne assada, churrasco, né? E o Esaú é que trazia a caça diferente. Não era carneiro. Ele queria, sabe? Ele queria o cervo. Ele queria o não sei o quê. Ele queria algo diferente. E gostava das histórias enquanto comia, que Esaú dizia: pai, eu ganhei tal coisa, eu fiz aquele outro, eu peguei umas mulheres, né? E o pai estava ali, já cego. Lembra? Então, paladar, olho, visão. Ele, quando escuta, ele diz: a voz é de Isaac. Mas ele não acredita na sua voz, porque ele não tem mais discernimento. Mas os pelos e o cheiro são de Esaú. Ele está só vivendo no natural. Ele não entrou em algo. Mas quando ele vai abençoar, entra o poder da bênção, da hierarquia do pai. O pai é o modelo de Deus aqui para liberar a bênção. E quando ele vai orar, ele ora o que Deus quer que ore. E ele libera sobre Yaakov, não importa o tamanho de quem que vai amaldiçoar o que Deus... Quem vai amaldiçoar o que Deus está abençoando, cara? Né? Lembra do profeta né? Da mula? Como? Balaão? O Balaão diz: como que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Não tem como. E Isaac naquela hora: receba, meu filho. E a bênção que vem da boca dele, e mesmo que ele troque o nome, vem sobre ele a bênção do Pai. O que o Pai Celestial quer. O Pai não troca a bênção. Vem o que vem de Deus. Só que no dia a dia, Yaakov vai passar por um processo agora de purificação, de limpeza, para se tornar aquilo que Deus quer
naquele rio de Jaboque, quando ele está voltando para encontrar com aquilo que é carnal. Eu vou encerrar dessa forma. Né? Há dois homens dentro de nós. Há dois tipos de seres dentro de nós. Não só nesse mundo. Que tem nesse mundo assim, isso é um padrão. Tem pessoas que nunca pensam no que é espiritual. Mas tem aqueles, cara, que têm um chamado. Que já entenderam o seu chamado. Que já estão em Cristo. Mas ainda não passaram pela circuncisão do coração. Já não são mais do Egito. Esse aqui é Egito. Só tem o natural. Esse daqui é carnal. Mas um dia ele vai se tornar Israel. O processo que todos nós vamos passar em Deus. Sair do Egito é passar pelo mar e ser batizado no mar. E ficar rodando 40 anos. Jacó ficou 20 anos na terra com Labão. Quando ele resolve voltar para a terra de Canaã, para a terra que era dele, para a casa dele, para a herança dele, ele vai ser confrontado com aquilo que ele deixou para trás. Com Adão na vida dele. Com o primeiro Adão. Há um momento de passagem que é quando Moisés tem que ficar lá atrás. Morre no monte para que Josué passe as águas do Rio Jordão com todo aquele povo e tome posse da terra prometida. A terra prometida nos fala de maturidade. É quando o nosso nome é trocado em Deus. E isso acontece aqui dentro. Aqui dentro. Há uma circuncisão do coração. O primeiro é um batismo. O segundo é uma circuncisão. É um lugar que tem uma mudança. Em que se sai, já não é mais menino. Na fé hebraica, no modelo do nosso pai, criança vai até o bar mitzvah. O menino é menino até o bar mitzvah. Não tem junior, kids, mirim, depois é adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem. Não existe isso. É menino até se tornar homem, com 12 anos. 12 para 13 anos, cara, é homem. E há uma bênção sobre a vida dele para ele ser homem. Daí ele se torna homem. E do ponto em que ele se torna homem, que ele é liberado como um homem, cara, até o momento da maturidade em que ele se torna um ruios, em que ele se torna um homem maduro. Esse é o lugar que Jesus é batizado. Este é o meu ruios amado. Esse é o meu filho amado em que tenho todo o meu prazer. Naquele momento, o que o Pai está dizendo para Jesus é: você agora está maduro para herdar o meu reino. Para fazer o que você precisa fazer. Para ir em integridade e poder fazer tudo aquilo que você nasceu para ser e para fazer. Próximo versículo, assim: e levou o Espírito Santo a Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele já chega, já pronto. Cara, a primeira confronto já é um fight, é o confronto. Porque agora ele está pronto, cara, para entrar naquilo que... para já praticar aquilo que ele acabou de entrar. É batalha espiritual em alto nível. Então, duas realidades dentro de cada um de nós. Pai, eu oro para que tudo isso esteja bem definido no coração de cada um. Tudo aquilo que pertence ao que é natural seja deixado num lugar ermo. Para que aquilo que é a vida do Senhor, para que aquilo que é a realidade espiritual,
para que aquilo que é a vida, a nova vida que há no Mashiach, em Yeshua HaMashiach, seja completa em nós, no Espírito. No Espírito. Eu abençoo a cada um com esta mensagem, para deixar as coisas que não são e entrar e se posicionar nas coisas que são, naquilo que o Senhor tem profetizado, que tem derramado sobre a vida de cada um, desde o nascimento, Senhor. A realidade do Espírito, Senhor. A identidade no Espírito. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom para vocês. Amém.